dia, graça e paz a todos os nossos irmãos. Vamos começar louvando ao Senhor e rendendo-nos aos seus pés. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui.
eis-me aqui. Seja bendito o teu nome, Senhor. Aleluia. Oremos. Eterno Deus, Criador dos céus e da terra, a Ti, Senhor, dirigimos as nossas preces e orações nesta manhã. Te agradecemos porque sabemos que não és um Deus distante e indiferente à nossa situação. A Tua palavra nos diz que vês, que ouves e que respondes. Pedimos-te, Senhor, que assim como sustentas este imenso universo pelo poder da Tua palavra, queres também sustentar as nossas vidas no meio das nossas tribulações e vicissitudes. Ajuda-nos a discernirmos a Tua presença em nossas vidas e neste mundo, e concede-nos sabedoria suficiente para sabermos que reinas supremamente e que permaneces no Teu trono. Juntamente com isso, concede-nos a graça para podermos aquietarmos, sabendo que Tu és Deus. Oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Esse é um convite à adoração. Aceite-o e cante conosco. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. O melhor de mim. Quero oferecer
tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero Seja bendito, Senhor, o teu nome. Seja exaltado o teu nome, que é sobre todo nome. Há um Deus de promessa, um Deus infalível. É a esse Deus que queremos cantar. Aleluia. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és
pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Ele não falhará em sua palavra, ele não falhará em suas promessas, ele jamais falhará com os seus filhos. Firmemo-nos nisso, em nome de Jesus. Confiemos nisso, em nome de Jesus. Bendito seja o Senhor, bendito seja, Senhor, o teu nome. Aleluia! O nosso Deus não falha. Ele é o Deus que está conosco em todas as situações. O Deus que não nos deixa, que não nos abandona. O Deus que não nos larga à mercê das circunstâncias. O Deus que tudo faz para nós estarmos em comunhão com Ele. Eu espero que o som esteja a chegar, a entrar. Eu creio que deve estar. Está? Se está a chegar o som, nós pedimos desculpas. Está a chegar? Não está a chegar? Vamos tentar outra vez. Está a chegar o som? Eu creio que sim. Vamos continuar a servir o Senhor, adorar o Senhor e andar com o Senhor em todas as situações e circunstâncias. Como eu estava dizendo quando entrei, que o nosso Deus não é um Deus que falha, mas é um Deus que está em tudo. É um Deus que quando opera, não há ninguém que impede. É um Deus de coisas grandes e firmes. Por isso, confiemos nele. Esperemos por ele. Nós saudamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta manhã. Todos quantos nos acompanham em casa ou em qualquer outro lugar, que a graça e a paz do Senhor possam ser conosco nesta manhã. E nós damos graças a Deus por cada um de vós. Hoje de manhã nós temos a bênção uma vez mais de compartilhar convosco a palavra do Senhor. Na semana passada eu falei da proposição de Pedro quando ele teve de sair do cenáculo para, de uma forma bem simples, mas poderosa,
apresentar a verdade àqueles que estavam lá fora e que tinham ouvido também o som do Pentecostes. E a proposição dele era que os discípulos não estavam embriagados. E ele, durante a sua mensagem, ou durante a sua pregação, ele apresentou argumentos bíblicos em defesa da sua posição. E esses argumentos que ele apresentou causaram um impacto de dimensão eterna nos ouvintes. Pentecostes já havia acontecido, ou nós diríamos que Pentecostes não é um evento. Pentecostes é um movimento que trouxe à existência a Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que continua conosco e vai continuar até o regresso do nosso Senhor Jesus. Hoje de manhã eu vou falar dos primeiros resultados deste movimento do Espírito, ou os efeitos do Pentecostes. Assim eu vos convido a ler comigo no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 37 até o versículo 47. Diz assim: as palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de vossos pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vós, para vossos filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que foram chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. E havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia, o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Oremos. Senhor, obrigado por tua presença conosco. Te agradecemos pela unção do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Há 4 efeitos do Pentecostes nesta passagem que acabamos de ler. E não devemos esquecer que esta passagem é um sermão ou uma pregação, uma mensagem que o apóstolo Pedro está a pregar imediatamente após o Pentecostes. E estes 4 efeitos são estes. O primeiro é a convicção. A convicção gerada naqueles que estavam a ouvir. Lemos no versículo 37 que, ouvindo isto, o que isto quer dizer aqui? O que é que este pronome demonstrativo está a representar? Que substantivo está ele a representar nesta frase? Representa a pregação, a mensagem que já tinham acabado de ouvir. A mensagem que estava sendo pregada pelo apóstolo Pedro. Ouvindo eles isto. Aqueles que estavam lá fora e que faziam parte da comunidade ou da sociedade onde estavam inseridos. Ou melhor, os que estavam lá e que tinham ido para celebrar a festa que estava sendo celebrada. Ouviram isto. Ouviram
a palavra, ouviram a pregação. A palavra que Pedro pregou, ou que ele estava a pregar, não era filosofia humana. Não era a sua própria psicologia, a forma de ver as coisas no mundo. Não era a sua ideologia, tampouco a ideologia dos seus, ou os outros discípulos, melhor, daqueles que eram seguidores de Jesus. Mas era sim teologia bíblica, a palavra de Deus que ele estava a compartilhar. Se nós lêssemos um pouco mais atrás, certamente haveríamos de notar que ele falou da crucificação de Jesus Cristo. Ele disse: vocês tomaram este Jesus, ainda que seja por permissão divina ou de Deus, e o crucificaram e o mataram. Mas ele falou também da ressurreição de Jesus Cristo na sua pregação. Este Jesus que vocês crucificaram e mataram não ficou morto, mas ao terceiro dia ele foi ressuscitado pelo poder de Deus. Ele também lhes falou da promessa de Deus. A promessa que eles, os discípulos, já haviam acabado de receber. A promessa do Espírito Santo. A promessa do Pentecostes. Ele disse: esta promessa também é para vós. É para vossos filhos. É para todos quantos hão de receber Jesus Cristo como Salvador. Na palavra de Deus nós lemos que a fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. E há uma pergunta que vem logo a seguir: como é que nós podemos ouvir se não há quem pregue? Como? Mas como? Há muitos pastores, há muitos pregadores, há muitos que por aí estão a falar em nome de Deus. Certamente. Há uma proliferação de pregadores com mensagem. Algumas delas, infelizmente, são mensagens diluídas, descaracterizadas, desnudadas das verdades bíblicas e absolutas de Deus, para não se deixarem ofender ou para não ofenderem aqueles que estão a ser parte da sua audiência e não perderem também aqueles que são seus cooperadores. Pedro não tinha este problema. Ele não estava à procura de popularidade, de fama, de vanglória, mas ele estava a querer glorificar o nome de Deus. E a razão porque ele pregou o Cristo crucificado, ele pregou o Cristo ressurreto, e ele pregou também a promessa do Espírito Santo. E assim que ouviram isto, ou a mensagem, a pregação, o sermão de Pedro, afligiram-se em seu coração, diz a passagem. No seu coração eles ficaram perturbados e não podiam conter-se. A palavra de Deus, quando é pregada com fidelidade e poder e aplicada pelo Espírito Santo ao coração dos ouvintes, esta combinação da palavra e do Espírito não faz outra coisa senão gerar convicção. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz a palavra do Senhor. E esta convicção no coração daqueles que são ouvintes da palavra vai levá-los certamente a encontrar aquilo que estão a precisar. Há muitos, ainda hoje, milhares, se não dezenas de milhares, que ao ouvirem a palavra ficam também do mesmo modo. A palavra, quando é pregada de verdade, quando é pregada sem qualquer diluição, quando é pregada com sinceridade e na força e no poder do Espírito, ela pode causar o que está aqui a causar estes que estão a ouvir. E perguntaram, nós lemos, perguntaram a Pedro: que faremos? Que faremos? Esta é uma pergunta que muitos fazem ainda hoje também. Quando confrontados com a palavra do Senhor e quando o Espírito Santo fala aos seus corações, não tem outra pergunta senão esta: que faremos? O que vamos ter que fazer a seguir? Esta pergunta revela mais do que a sua aceitação, a aceitação desses ouvintes.
nos factos citados na mensagem de Pedro. O facto, por exemplo, de eles terem rejeitado a Jesus Cristo e o terem crucificado e morto. Ela também revela mais do que a vontade deles de saber mais ainda sobre os mesmos factos, sobre a mesma mensagem pregada. Ela revela mais do que a sua abertura à possibilidade de uma mudança nas suas vidas. Esta pergunta ainda revela mais do que o reconhecimento de que algo está errado e que precisa ser corrigido nas suas vidas. Esta pergunta, sim, revela convicção. Convicção pelo poder e presença do Espírito Santo que veio sobre eles para trazer aos seus corações esta aflição, no bom sentido, que vai levá-los ao ponto de reconhecerem que precisam da ajuda de Deus. E convicção, irmãos e amigos, não é simplesmente uma consciência culpada ou mesmo vergonha do nosso pecado, não. Convicção não é um sentimento de ansiedade ou um sinal do castigo divino que se aproxima de nós, também não. Convicção não é um mero conhecimento do certo e do errado, não. Não é também um consentimento para o ensino das Escrituras sobre o pecado na nossa vida. Não. É muito mais do que isto. Convicção é nós experimentarmos um terrível pavor do pecado. O que nós estamos a fazer, que não é aquilo que nós deveríamos estar a fazer. A nossa atitude em relação ao pecado se torna como aquela de José, que fugiu da tentação e gritando: como poderia eu fazer esse grande mal e pecar contra o meu Deus? Esta é uma experiência que nós temos quando somos convencidos pelo poder do Espírito. Mas convicção também é nós tomarmos consciência de quanto nosso pecado desonra a Deus, não agrada a Deus, não satisfaz a Deus. Quando David foi convencido pelo Espírito Santo do seu pecado, ele orou e clamou: contra ti somente pequei e fiz o que é mau aos teus olhos, ó Deus, no Salmo 51. David viu seu pecado principalmente como uma afronta a um Deus santo. Convicção é também nós nos tornarmos intensamente conscientes da ira que ela expõe às nossas almas. Por exemplo, quando o carcereiro de Filipos caiu aos pés dos apóstolos que estavam presos e que foram de forma sobrenatural libertos, ele clamou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Ele estava sob convicção do Espírito de Deus. Estava certo de que sem um Salvador, ele morreria. O Espírito Santo não apenas convence as pessoas do pecado, mas também as leva à conversão, melhor, ao arrependimento. O Espírito Santo traz à luz o nosso pecado e também traz à luz o nosso relacionamento, melhor, o estado do nosso relacionamento com Deus. E o poder convincente do Espírito Santo abre nossos olhos para nós vermos os nossos pecados e abre os nossos corações para recebermos a sua graça. O Espírito Santo não apenas convence, mas também nos leva à conversão, que é o segundo efeito do Pentecostes. Versículos 38 a 40. Quando eles, convencidos pelo Espírito Santo, agora se convertem ao Senhor. Converter é nascer de novo. Converter é nós reconhecermos que Deus é Deus e nós somos nada. Por isso nós nos entregamos a Deus e deixamos que Ele governe, seja o Senhor das nossas vidas.
No momento da conversão, a pessoa convertida pode ser ou recebe melhor o perdão dos seus pecados e pode receber também o Espírito Santo e começa uma nova jornada para se afastar do pecado e começar a adorar e servir ao Senhor, andando, como a Bíblia diz, em novidade de vida. Mas para que haja conversão de verdade, há que haver arrependimento. E o apóstolo Pedro, nesta sua mensagem, ele lhes disse: é isto que vocês têm de fazer. Primeiro, arrependei-vos. Arrependimento. Muitos entendem o termo arrependimento como um retorno, um afastamento apenas do pecado. Lamentar o pecado e se afastar dele está relacionado ao arrependimento. Mas não é o significado preciso da palavra arrependimento. Na Bíblia, a palavra arrepender significa mudar de ideia. A Bíblia também nos diz que o verdadeiro arrependimento resultará em uma mudança de ações. Não uma mudança de mentalidade apenas, mas uma mudança de ações. Jesus, falando para um grupo de pessoas, ou melhor, para uma boa multidão, ele disse: produzi frutos dignos do vosso arrependimento, no capítulo 3 de São Lucas. E a pergunta da multidão foi esta: que faremos, pois? Ele disse: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, da mesma forma, deve repartir. E veio também um grupo de publicanos. E disseram: mestre, que devemos fazer? E eles vieram para serem batizados. E Jesus lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Eles eram cobradores de impostos. Depois, os soldados que também por lá estavam perguntaram: e nós, que teremos de fazer? Ele disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis. É isto mesmo o significado de arrependimento e conversão. Nós não apenas temos aquela vontade de viver afastados do pecado e mantermos afastados do pecado, mas começamos a praticar ou a viver do modo que seja do agrado de Deus. Ao resumir seu ministério, Paulo declara em Atos capítulo 26, dizendo: preguei que eles se arrependessem e voltassem para Deus e demonstrassem seu arrependimento por suas obras. O arrependimento é necessário se nós queremos nascer de novo, ou se nós queremos ver a nossa vida sendo convertida em algo diferente. E a definição bíblica completa de arrependimento é esta: uma mudança de mente que resulta em uma mudança de ação. Se a tua mentalidade está mudada, ou esta impressão que tu tens, mas não há mudança nas tuas ações, precisas voltar outra vez às origens da fé e buscar a ajuda de Deus para que não somente a tua mentalidade, a tua mente seja mudada, mas as tuas ações. Arrepender-se em relação à salvação é mudar de ideia em relação ao pecado. É mudar de ideia em relação às coisas deste mundo. É mudar de ideia em relação àquilo que é do desagrado de Deus. Mas também é mudar de ideia em relação à palavra de Deus. É mudar de ideia em relação às coisas que têm origem em Deus. É mudar de ideia em relação aos princípios divinos. É mudar de ideia em relação à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No seu sermão, no dia de Pentecostes, Pedro concluiu com um apelo para o povo se arrepender. E nós lemos aqui: arrependei-vos. Arrepender-se de quê, Pedro? Pedro está chamando as pessoas que rejeitaram a Jesus, ou que haviam rejeitado a Jesus, para mudarem de ideia sobre o pecado cometido e mudar de ideia sobre o seu próprio relacionamento com Deus.
ou seja, sobre a ideia que tinham quanto à pessoa de Jesus Cristo. Deveriam reconhecer que Jesus é o Senhor, que Ele é o Cristo, o Messias, é o único Salvador, que debaixo dos céus não há outro pelo qual nós devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Pedro está chamando as pessoas a mudarem de ideia, para abominarem a rejeição passada de Cristo e para abraçarem a fé que neles têm, a fé na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Messias e como Salvador. E quando abraçarem esta fé, certamente vão abraçar aquele a quem antes haviam rejeitado, que é Jesus. E como consequência, ao perdão, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Sem arrependimento não pode haver perdão dos pecados. Nós temos de arrepender-nos do nosso pecado e buscar a graça e a misericórdia de Deus para que nossos pecados sejam perdoados. Eu não tenho poder para perdoar pecados de ninguém, mas o nosso Deus, através de Jesus Cristo, pode perdoar os nossos pecados. Ele pode perdoar os teus pecados. E ele fala aqui do batismo. Ele disse, não apenas vocês vão ser perdoados para viverem agora em comunhão com Deus, porque Jesus pagou o preço não apenas da nossa redenção, mas da nossa reconciliação com o Pai, mas vocês vão ser batizados em nome de Jesus Cristo. O batismo, entendido biblicamente, é uma identificação com Cristo. O batismo cristão ilustra a identificação de um crente com a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo. Se uma pessoa não está disposta a ser batizada depois de se arrepender e de ter a certeza de que os seus pecados estão perdoados, esta pessoa não está também disposta a identificar-se com Jesus Cristo ou com a sua redenção. E é muito provável que esta pessoa não tenha sido feita uma nova criatura pela fé em Jesus Cristo. Todos quantos recebem a Jesus como seu Salvador devem desejar ser batizados. Batismo não salva a ninguém. Pedro não está aqui a sugerir que o batismo salva, muito embora haja algumas denominações que acham que a salvação, para ser completa, nós temos de ser batizados. Mas a Bíblia não diz isto de uma forma geral. Se nós lermos o contexto das Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar que a salvação é pela graça por meio da fé. A salvação é pela graça por meio da fé. A fé em Jesus Cristo não é dom de homens, mas é um dom de Deus. E por isso, a Bíblia nos diz para que ninguém se glorie, mas para que Deus seja glorificado. Nós não acreditamos que o batismo salva, mas acreditamos que o batismo é uma expressão pública do testemunho, da fé, da confiança e da certeza de que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Dizer que o batismo é necessário para a salvação é dizer que nós devemos adicionar nossas próprias obras e obediência à morte de Cristo, a fim de torná-la suficiente para a nossa salvação. A salvação em Jesus Cristo está completa. Jesus somente pagou o preço. Ele pagou o preço. Nada mais nós temos de fazer. E na cruz ele disse, está consumado. Não temos que fazer coisa alguma que possa dar a impressão que nós estamos a contribuir para a nossa salvação. Mas o que nós temos de fazer é arrepender-nos dos nossos pecados. Crer no nosso coração que Jesus morreu por nós. Ele pagou o preço da nossa redenção. Ressuscitou dentre os mortos. Ascendeu aos céus. Está à destra do Pai.
Ele vai voltar outra vez para levar aqueles que creem nele, para que onde ele está ou estiver, nós também venhamos a estar. Somente a morte de Jesus pagou por nossos pecados. O pagamento de Jesus por nossos pecados é apropriado em nossa conta, para a nossa conta, somente pela fé. Portanto, o batismo é um passo importante, sim. É um passo de obediência após a salvação, mas não pode ser um requisito para a salvação. O apóstolo Pedro disse-lhes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, e recebereis o dom do Espírito Santo. Não podemos receber o dom do Espírito Santo ou a pessoa do Espírito Santo em nós com o seu poder se nós nos mantivermos afastados de Deus e se houver nos nossos corações o pecado. Temos de ser lavados primeiro pelo sangue do Cordeiro para que o Espírito Santo possa vir habitar em nós. E deste modo, nós podemos dizer: estamos salvos. Salvos pelo poder e pela intervenção do nosso Deus e na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. O apóstolo Pedro disse com vigor, ou pregou com vigor esta mensagem, e disse no fim: salvai-vos desta geração corrompida. A salvação é o que nós queremos ter hoje. Salvação das coisas deste mundo, salvação daquilo que é contra a vontade de Deus e salvação das nossas almas para vivermos em comunhão eterna com o nosso Deus. Não pode haver salvação se nós negarmos o arrependimento. Se nós negarmos aceitar Jesus Cristo como Salvador e como aquele que pagou o preço da nossa redenção. Efeitos do Pentecostes. Não apenas a convicção, não apenas a conversão, mas também o crescimento. E porque ouviram a mensagem que foi pregada com clareza e sob unção do Espírito Santo, e porque responderam a esta mensagem de forma positiva e por fé, aceitaram Jesus como seu Salvador, então a igreja começou a crescer. Versículos 41, 42 e 47 nos diz que a igreja cresceu numericamente. Naquele dia acrescentaram-se quase 3.000 almas. Quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus como Salvador. Coisa inédita. Talvez hoje, quando somos convidados a ouvir grandes evangelistas em grandes arenas, possamos ver um número semelhante de pessoas a chegarem para receberem Jesus como Salvador. Mas essas pessoas receberam Jesus como seu Salvador de verdade. Cerca de 3.000 pessoas. Nós queremos ver este efeito do Pentecostes acontecendo no nosso meio e nos nossos dias. E nós acreditamos firmemente que é possível. Quando pessoas convencidas pelo poder do Espírito Santo vão chegar aos pés de Jesus e confessar os seus pecados e aceitar o perdão. E assim começarem uma nova vida. Este crescimento não era apenas numérico, mas também era um crescimento espiritual. Lemos que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não apenas números. Nós nos deixamos impressionar por números e esta nossa impressão ou este nosso fascínio melhor por números nos leva muitas vezes a perder a noção da realidade das coisas. Nós queremos ver almas sendo salvas, sim, mas nós queremos ver também o crescimento espiritual daqueles que estão sendo salvos e adicionados à igreja. E havia então esta fome, esta vontade, este desejo do crescimento. E estavam sendo discipulados e perseveravam na doutrina dos apóstolos, aqueles que vinham sendo salvos. O crescimento é possível na igreja do Senhor hoje em dia.
Mas estes efeitos do Pentecostes não ficam apenas com a convicção, com a conversão ou com o crescimento, mas chegam até a comunhão. Porque sabemos que o crescimento não é algo que nós produzimos, mas é algo que vem em consequência, ou como consequência do nosso relacionamento com Deus, da nossa dependência total a Ele, e nosso espírito de submissão plena, deixando que Ele opere para crescimento numérico e para crescimento espiritual. Mas vem a comunhão, no versículos 42 a 47, nos diz que eles perseveravam na comunhão. A comunhão. Nessa comunhão estavam juntos, versículo 44. Todos aqueles que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Imaginem. Eles tinham tudo em comum, estavam juntos e viviam em comunhão. E eu acredito que esta comunhão não era apenas uma comunhão física, mas era uma comunhão espiritual. Eles não apenas estavam lá juntos, no mesmo lugar, ou nos mesmos lugares, mas eles conviviam uns com os outros em paz e com a paz do Senhor, encorajando uns aos outros e estimulando uns aos outros a andarem com o Senhor a despeito das situações e das circunstâncias. Vendiam também as suas propriedades e repartiam, notem, com todos, conforme a necessidade de cada um. Eles estavam exercendo o ministério de compaixão, cuidando uns dos outros, cuidando das necessidades uns dos outros. Isso mesmo, é isso mesmo que arrependimento quer dizer. Quando nós passamos de palavras para ação, quando nós deixamos transparecer através das práticas do dia a dia, ou através das nossas ações diárias, da nossa prática, no nosso relacionamento com o nosso próximo, quer aquele que está perto, quer aquele que está longe, deixamos transparecer ou demonstramos que nós amamos da verdade e compartilhamos com os outros conforme a sua necessidade. Perseveravam também unânimes todos os dias no templo. Devem ter notado que o uso da palavra perseverar vem mais do que uma vez aqui. Perseveravam unânimes todos os dias no templo e comiam juntos. Oh, que bom! E nós temos gente lá em casa que está a ansiar voltar para estarmos no templo e perseverar unânimes todos os dias. Eu não sei, mas pelo menos todos os domingos aqui na casa do Senhor. Mas nós podemos em espírito e em verdade estar a experimentar esta bênção de perseverarmos unânimes, mesmo não estando nós aqui no templo, estando nós em casa, separados por distância, mas unidos no amor e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E finalmente eles louvaram a Deus. Quando nós estamos em comunhão com Deus, nós estamos em comunhão uns com os outros. Ou quando nós estamos em comunhão uns com os outros, nós estamos em comunhão com Deus. Nós não podemos viver em comunhão uns com os outros se não vivermos em comunhão, em primeiro lugar, com Deus. E a nossa vivência ou convivência uns com os outros vai certamente dizer ao mundo, àqueles que estão à nossa volta, que nós amamos a Deus e amamos a nosso próximo como nós mesmos. Porque ouvimos a palavra de Deus, fomos convencidos pelo poder do Espírito Santo, nos convertemos dos nossos maus caminhos quando nós nos arrependemos e buscamos Jesus Cristo pela fé e o aceitamos como nosso Salvador. E a todos quantos receberam, a Bíblia diz, estes foram feitos filhos de Deus. E concluindo, nós temos a convicção, temos a conversão, temos o crescimento, temos a comunhão como efeitos do Espírito Santo, mas nada disto acontece de forma real, verdadeira e digna se nós não o fizermos com o espírito de
humildade, ou se nós não permitirmos que o Espírito Santo de Deus nos convença dos nossos maus caminhos, ou da nossa necessidade. Da necessidade que nós temos de Deus, da necessidade que nós temos de viver em pureza e em santidade. A convicção causada pelo Espírito Santo gera conversão, gera mudança da nossa mente, do nosso coração. O arrependimento que nos leva pela fé aos pés de Jesus nos conduz à salvação. E assim nós podemos dizer sem medo, sem vergonha, sem receio, de que estamos salvos pelo poder do sangue de Jesus Cristo e que nós podemos, consequentemente, ser batizados como testemunho da nossa fé em Jesus Cristo, não como meio da salvação, e receber o Espírito Santo, que é a promessa para todos nós, e vivermos vitoriosamente em todo o tempo. Esta é a palavra do Senhor. E ouvindo isto, eles perguntaram: o que temos nós de fazer? Talvez lá em casa ou onde estiver, esteja também a fazer esta mesma pergunta: o que devo fazer agora? Aquilo que Pedro disse, nós vamos dizer também: arrepende-se dos seus pecados e pela fé receba o perdão dos pecados que vem por Jesus Cristo. E se há alguma outra necessidade espiritual lá em casa, onde quer que estiver, então busque a ajuda do Senhor, porque o mesmo Espírito que nos ajuda a reconhecer que nós estamos longe de Deus e que nos leva à comunhão com Deus através de uma conversão, é o mesmo Espírito que também continua a operar em nós e que faz que o seu fruto em nós abunde. Isto nos vai ajudar a viver vitoriosamente. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a andar com Ele em comunhão todos os dias da nossa vida, louvando o seu nome, convencidos pelo Espírito, convertidos pelo seu poder, e deste modo nós estaremos contribuindo para o crescimento da Igreja do Senhor. Eu vou voltar daqui a alguns minutos, depois de nós cantarmos mais um hino, ou melhor, os irmãos Chagas cantarem, para o nosso tempo de despedida e oração. Com tuas mãos
tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Cobre-nos, Senhor, nós nos arrependemos diante de ti. Nós nos prostramos aos teus pés e nos arrependemos. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Esta é a mesma mensagem que nós temos hoje, aquela que foi pregada por Pedro logo após o Pentecostes. A mensagem do arrependimento. Ele disse: salvai-vos desta geração perversa. E quando Deus opera em nós, não temos outra resposta senão rendermos a Ele. E se queres hoje de manhã fazer a tua decisão para Jesus Cristo, aceitá-lo como teu Salvador, então arrepende-te dos teus pecados e aceita-o como teu Salvador. E vais ver que haverá novidade de vida e passarás a ser uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E terás o descanso em Deus de que nós ouvimos através deste cântico, que só o nosso Deus nos pode dar quando nós andamos com Ele na luz, assim como Ele é a luz. Que Deus nos abençoe durante esta nova semana e que seja uma semana de muita bênção para todos nós. Vamos descansar e confiar em Deus e vamos esperar que o nosso Deus opere no tempo dele para fazer com que o seu nome seja glorificado. Nada de precipitações, mas vamos perseverar. Vamos perseverar na comunhão dos fiéis, mesmo à distância, sabendo que o nosso Deus está conosco. Nós estaremos convosco de novo na sexta-feira, se Deus quiser, às 7 horas da noite, para o nosso tempo de conversa, meditação e oração. E no próximo domingo, às 11 horas da manhã, como hoje, nós vamos ter mais um culto de adoração. Oremos. Senhor, obrigado por este tempo. Nós oramos que continues a falar aos nossos corações. Dá que haja a tua bênção sobre todos quantos estão sintonizados nesta hora. Aqueles que ouviram o louvor ou participaram no louvor e ouviram a tua palavra. Que, Senhor Deus, o Santo Espírito possa trabalhar nas suas vidas, nos seus corações, e que haja rendição a ti. Salva aqueles que precisam de salvação, ó Deus. Santifica aqueles que precisam de santificação. E edifica a tua igreja, o teu povo. Que haja crescimento numérico e espiritual e comunhão entre nós. E que nós possamos, deste modo, glorificar o teu nome.
Pedimos por aqueles que estão doentes, toca neles, repreende a enfermidade, em casa ou nos hospitais. Senhor, outros que estão enlutados, que a tua graça possa ser com eles, e o teu consolo e o teu conforto. Nós te pedimos por outros que possam estar a passar por situações que nós desconhecemos. Vem em auxílio do teu povo. E oramos, tem misericórdia desta nossa cidade. Tem misericórdia deste país. Tem misericórdia do mundo inteiro. E salva almas. Retira do nosso meio todo o mal. E faz, Senhor Deus, que a tua presença seja permanente conosco e em nós. No nome de Jesus Cristo nós oramos, agradecidos. Amém. Que Deus nos abençoe. Até próximo domingo, se Deus quiser. Ok, irmãos, obrigado. Parece que bem. Espero que tenha sido ouvido lá em casa. Yep. Obrigado pela mensagem, pastor. Obrigado.